Há algo poderoso em um coração que diz sim para Deus. Antes mesmo de começarmos a orar, pare por um instante. Feche seus olhos e pense: o quanto do seu coração realmente pertence ao Senhor? Muitos pedem bênçãos, outros buscam respostas, mas poucos estão verdadeiramente dispostos a dizer: sim, Senhor, faça a tua vontade em mim. Deus não procura corações perfeitos, Ele procura corações dispostos. Um coração que, mesmo ferido, ainda acredita. Mesmo cansado, ainda obedece. Mesmo sem entender, ainda confia. Esse é o tipo de coração que move o céu, que atrai a presença de Deus e abre portas que ninguém pode fechar. Mas, infelizmente, muitos ainda vivem presos à teimosia, ao medo, à resistência. E não percebem que o que impede o avanço não é o inimigo, mas a falta de entrega. Hoje Deus está te perguntando: o seu coração está realmente disposto a me seguir, mesmo quando for difícil? Se essa pergunta falou com você, comente sim, Senhor. E declare. A Bíblia diz em Provérbios 4:23: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Isso significa que tudo o que você é, suas atitudes, decisões e até sua fé, nasce dentro do seu coração. Mas quantas vezes deixamos o coração cheio de coisas que não vêm de Deus? Preocupações, orgulho, ressentimentos, vaidade. Tudo isso ocupa o espaço que o Espírito Santo quer habitar. E então nos perguntamos: por que não sinto mais a presença de Deus? A resposta é simples. O coração ficou cheio de ruídos, e o sussurro de Deus se tornou difícil de ouvir. Um coração disposto não precisa ser empurrado para obedecer. Ele obedece por amor. Ele não serve a Deus por medo, mas por gratidão. E quando o seu coração é sincero, Deus não apenas ouve suas orações, Ele se manifesta nelas. Não culpe o inimigo por tudo. Às vezes, o que está travando sua vida não é uma guerra espiritual, é uma resistência interior. O Espírito Santo quer te conduzir, mas ele só pode mover quem está disposto a se deixar guiar. Hoje, peça a Deus que limpe o seu coração. Peça que Ele arranque tudo o que impede você de sentir o amor dele, fluindo livremente. Se você quer um coração leve e cheio da presença de Deus, comente: limpa meu coração, Senhor. A palavra diz em Hebreus 3:15: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Quantas vezes Deus já falou com você, mas o medo, o orgulho ou a dúvida falaram mais alto? Um coração endurecido resiste à voz do Pai, mas um coração disposto, ainda que confuso, ouve e obedece. Deus não exige perfeição, Ele quer disponibilidade. É por isso que o Espírito Santo insiste em te chamar, mesmo quando você já desistiu de tentar. Você pode orar lindamente, pode até falar de Deus para os outros. Mas se o seu coração não estiver rendido, as palavras se tornam apenas som. Deus não é movido pelo que você diz, mas pelo que você sente quando fala com Ele. Um coração disposto é aquele que chora diante da presença de Deus e diz: Senhor, eu não entendo tudo, mas confio em Ti. Hoje Deus te convida a abrir o coração de novo, não para repetir orações, mas para viver um relacionamento real com Ele. Porque quando o coração se rende, o céu se aproxima. Se você quer ouvir a voz de Deus com clareza, escreva nos comentários: fala comigo, Senhor. Na Bíblia, Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi não era perfeito. Ele errou, caiu, pecou. A diferença é que ele sempre voltava, sempre se arrependia e deixava Deus moldar seu interior. Em Salmos 51:10, ele clama: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Essas palavras revelam alguém que entende. O coração precisa ser limpo, testado e renovado constantemente. Davi não tinha medo de expor suas falhas diante de Deus, porque sabia que só um coração transparente pode ser restaurado. Ele não tentava esconder, ele se deixava transformar. E é isso que Deus quer de você: um coração que se deixa moldar. Talvez você tenha feridas antigas, dores que ainda pesam.
Mas o Espírito Santo está dizendo: eu posso trocar esse coração cansado por um novo cheio de vida. Deus quer tirar o peso, o ressentimento, o medo e colocar paz, coragem e fé no lugar. Se o seu coração tem sido duro, deixe o oleiro tocar. Ele sabe como quebrar o vaso, mas também sabe reconstruir com perfeição. Se você quer que Deus transforme o seu interior, comente: molda meu coração, Senhor. Quando Deus encontra um coração disposto, Ele faz o impossível acontecer. Isaías respondeu ao chamado dizendo: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Isaías 6:8. Isaías não se achava preparado. Não se sentia digno. Mas ele estava disposto. E isso foi o suficiente para Deus usá-lo poderosamente. Você não precisa ter todas as respostas. Deus não está procurando os mais sábios, os mais fortes ou os mais capacitados. Ele procura os mais disponíveis. Porque quando o seu coração está entregue, Deus faz o resto. Muitos ficam esperando sentir coragem para obedecer, mas a coragem vem depois da entrega. Primeiro você diz, sim, Senhor, e então o Espírito Santo te capacita. A disposição abre o caminho para o propósito. Pergunte-se: será que tenho esperado me sentir pronto, quando na verdade Deus só quer o meu sim? Hoje, o Senhor está dizendo a você: pare de se preocupar com o que não sabe e apenas me deixe guiar o seu coração. Um coração disposto é como uma chama que o vento não apaga. Ele continua aceso, mesmo nas tempestades. Se você quer dizer sim ao chamado de Deus, escreva nos comentários: eis-me aqui, Senhor. Antes de cada vitória, existe um processo. Deus não nos leva direto ao destino. Ele nos prepara no caminho. Davi foi ungido rei ainda menino, mas demorou anos até sentar no trono. José sonhou que governaria, mas antes foi traído, vendido e preso. O processo molda o caráter, fortalece a fé e ensina a depender de Deus. Muitos desistem no meio do caminho porque acham que o silêncio é abandono. Mas o silêncio de Deus muitas vezes é o laboratório do crescimento. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, Deus está te formando em secreto. Ele está alinhando circunstâncias, preparando pessoas e refinando o seu coração. Quando você entende o valor do processo, a espera deixa de ser castigo e se torna treinamento. Você não está parado, está sendo lapidado. E quando o tempo certo chegar, ninguém vai poder impedir o que Deus já decidiu fazer. Se você está passando pelo processo e ainda crê na promessa, comente: eu confio no tempo de Deus. Há momentos em que você ora, jejua, busca, e mesmo assim parece que Deus está em silêncio. Mas o céu nunca está vazio. O silêncio de Deus também é uma resposta. Ele não te esqueceu. Apenas está trabalhando em uma dimensão que você ainda não vê. Lembre-se, quando Lázaro morreu, Jesus demorou 4 dias para chegar. Não porque ele se atrasou, mas porque queria mostrar que nem a morte é o fim quando ele decide agir. Deus pode parecer quieto, mas ele está escrevendo o capítulo mais poderoso da sua história. Não confunda demora com esquecimento. Enquanto você espera, Deus está ajustando caminhos, afastando o que te faria cair e preparando um final que vai glorificar o nome dele. O céu nunca fica indiferente às suas lágrimas. Cada oração sua tem eco lá em cima. Se você ainda crê mesmo em meio ao silêncio, escreva nos comentários: eu espero em ti, Senhor. Existe um poder sobrenatural em adorar quando tudo parece perdido. Quando Paulo e Silas foram presos injustamente, eles escolheram louvar no meio da madrugada. E enquanto eles cantavam, as correntes se romperam e as portas se abriram, não apenas para eles, mas para todos ao redor. Isso nos ensina algo profundo. O louvor não muda apenas o ambiente, ele muda você. Ele transforma desespero em esperança, peso em presença, dor em propósito. Quando você adora, mesmo em meio ao caos, o inferno se cala e o céu se manifesta. Às vezes Deus não muda a situação porque quer usar a situação para mudar o seu coração. E quando o seu coração se enche de adoração, nada mais consegue te prender, porque quem aprende a louvar na prisão
está pronto para viver o milagre da libertação. Se você vai continuar louvando mesmo na luta, comente agora. Eu escolho adorar. A fé não é um sentimento, é uma decisão. É olhar para o impossível e ainda assim declarar: Deus vai fazer. É caminhar mesmo sem ver. É confiar mesmo sem entender. É permanecer firme quando tudo diz que acabou. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque a fé é o idioma do céu. É através dela que o impossível se torna realidade. Abraão creu, e mesmo na velhice, viu a promessa nascer. Noé construiu uma arca antes mesmo da chuva cair. E você? Está disposto a acreditar mesmo quando ninguém mais acredita? Quando a fé se torna o seu alicerce, o medo perde o poder. As circunstâncias podem até te abalar, mas o seu espírito permanece firme. Porque quem tem fé, não vive pelo que sente, vive pelo que crê. E quem crê, vê o milagre. CTA. Se você escolhe viver pela fé e não pelo medo, declare nos comentários: Minha fé está em Deus. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários: Amém. Eu creio que a promessa vai se cumprir na minha vida. E compartilhe esta oração com alguém que precisa de fé hoje. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para mudar uma vida.